Bem-vindo em mais um tutorial aqui na minha página do YouTube sobre o Blender 3D. E vamos aqui nesta videoaula fixar alguns recursos que a gente aprendeu em tutoriais anteriores. Vamos criar uma animação básica aqui para aplicarmos o recurso de Self Fracture, que é a fragmentação de objeto, o Rig Body, que é o efeito físico que permite colisões entre objetos e o uso de efeitos gravitacionais. E vamos também texturizar o objeto aqui para criar um efeito de imagem legal. Então vamos lá fazer o nosso exercício. Vamos manter o nosso cubo padrão, como sempre. Vamos aonde está o cursor, bem aqui no centro da nossa tela, clicar Shift A. Antes eu vou acionar o Screencast, que vai me permitir aqui que vocês acompanhem através das teclas acionadas os movimentos que eu faço aqui com tecla e com mouse durante o exercício. Então vamos lá. Onde está o meu cursor? Vou clicar Shift A. Vou dar o Mesh Plane, e esse Mesh Plane eu vou clicar a tecla S para aumentá-lo e torná-lo mais ou menos do tamanho dessa superfície imaginária que a gente tem aqui no padrão de inicialização. Vou usar a rodinha do meio para baixo, e aí eu desloco e dou um zoom afastando um pouquinho a minha imagem da área de trabalho. Com essa imagem aqui, e esse plano selecionado, eu vou entrar no modo de edição, que é o Edit Mode. Eu venho aqui nessa casinha, aqui nessa parte inferior, clico em Edit Mode, eu posso usar também a tecla Tab. Repare que eu tenho aqui o meu plano já selecionado, vou clicar a tecla A, desativo a seleção, e aqui na caixa de seleção dos subobjetos, que são as vértices, arestas e faces, eu vou selecionar a opção de selecionar arestas. Clico aqui nesse ícone do meio. Agora eu posso vir com o botão direito, selecionar a primeira aresta desse plano, vou manter a tecla Shift pressionada, vou com o botão direito do mouse selecionar a segunda aresta, mantenho a Shift pressionada, seleciono com o botão direito a terceira aresta e com a Shift pressionada ainda, eu vou com o botão direito selecionar a quarta aresta. Tendo já selecionado as 4 arestas do plano, eu vou clicar a tecla E, que me permite fazer a extrusão dessas arestas. E eu crio um objeto aqui retangular, só que eu vou, agora aqui no modo de seleção de subobjetos, trocar de arestas para face. Então eu clico aqui nessa opção, e agora com o botão direito eu posso só selecionar as faces do objeto. Então eu seleciono essa face aqui na parte superior, clico a tecla X, ou a tecla Delete, mando apagar as faces, e aí eu fico mais ou menos como se fosse um recipiente, um tanque, né, aqui na minha área de trabalho. Voltando agora ao Object Mode, eu vou com esse tanque que eu criei aqui, selecionar o item para aplicar um material a esse tanque. Eu não vou aplicar cor, eu vou aplicar uma textura a esse material. Como é que eu vou fazer isso? Então eu venho aqui, clico nesse ícone em forma de uma esfera, que é o ícone de material. Repare que ele vai me dar a opção de escolher um novo material, eu vou clicar New. E aqui eu posso botar cores se eu quiser, mas não é o que eu quero. Eu vou querer botar textura. E para eu botar textura, eu tenho que vir agora nesse ícone aqui em forma de um xadrez, que surgiu logo quando eu criei o material. Clico nele. Vou clicar nessa primeira opção, clicar em New, e aqui eu vou escolher o material que eu vou aplicar a esse elemento aqui, que é o nosso tanque. Então vou vir aqui, arrastar essa barra de rolamento. Na opção Image, eu vou clicar em Open, vou procurar no meu computador uma textura qualquer que eu queira aplicar. Então vou selecionar aqui de uma coletânea que eu baixei na internet. Vamos ver aqui um material interessante. Vou selecionar esse material aqui, em forma de uma madeira. Vou dar o Open. Repare que o material foi já acionado e eu vou aplicar esse material agora a esse elemento. Antes disso, eu aqui ainda na guia de textura, eu vou ver se aqui na opção Mapping eu estou utilizando a coordenada padrão V. Como eu estou com ela aqui acionada, está tudo ok, eu vou clicar no ícone de material. Repare que o material agora foi adicionado àquela esfera do material. Vou clicar aqui para que ele seja visualizado de forma plana. Como eu vou tirar o especular dele, a intensidade. Vai ficar mais ou menos dessa forma. E aqui, pessoal, eu vou vir na parte inferior das propriedades de material, onde eu tenho uma guia Options. Eu vou clicar na opção Face Textures,
para eu poder aplicar a textura que eu criei a esse elemento. Tendo feito todo esse procedimento, eu vou sair daqui com o meu objeto selecionado e entrar novamente no modo de edição. E vou selecionar todo o elemento, clicando na tecla A, e vou acionar o Wrap, clicando na tecla U. Repare que ele abre o menu UV Mapping e aqui na opção Wrap eu vou clicar. Vocês podem não perceber nada, mas se eu modificar a minha porta de visualização do modo sólido para o modo de material, vocês vão perceber que a texturização que eu criei, aquele material, foi aplicada ao meu tanque. Então eu tenho aqui um objeto no formato de um objeto de madeira. Eu vou retornar para o Object Mode e vou perceber que a minha lâmpada aqui não está me ajudando muito na iluminação do meu cenário. Então, eu vou sair desse modo de visualização de perspectiva, vou clicar aqui em View, clicar a tecla 7, que é a visão de topo, selecionar a minha lâmpada, vou aumentar a energia dessa lâmpada aqui, na parte de Lamp, vou mudá-la para 3, dá o Enter, repare que a luminosidade aumentou, e vou fazer 3 cópias dessa lâmpada. Vou dar Shift D, vou arrastar pelo eixo Y para trazer essa cópia para cá, vou trazer essa outra para cá e vou criar mais uma cópia, Shift D, trazê-lo para cá. Tendo então feito já a adição dessas lâmpadas nesses pontos aqui, eu vou selecionar essa lâmpada de cá, com o botão direito, e vou tirar dela a opção de sombra. Então clico, vou selecionar essa outra aqui da ponta e também vou tirar a opção de sombra. Com isso eu só vou ter essa lâmpada iluminando e causando a sombra. Se eu der um F12 aqui para ver o cenário, eu vou perceber que a sombra só parte daquela lâmpada que está frontal. Vamos melhorar então a visualização da nossa câmera em relação ao cenário. E para eu fazer isso, eu vou sair daqui, venho aqui na opção View, que me permite mudar para a visualização de câmera. Vou clicar a tecla N para abrir esse menu aqui na direita da nossa 3D View. Vou travar a minha câmera, clicando aqui em View, Lock Camera to View. E agora com a rodinha de rolamento do mouse eu vou afastar um pouquinho para baixo para eu ter enquadramento de todo o meu cenário na minha lente da câmera. Vou mudar essa visão aqui desse fundo, dando a ela uma cor de mundo. Isso eu posso fazer clicando nesse ícone aqui, Word. E com o Word acionado, basta aqui vir onde tem a palavra Word, clicar em Horizon, empurrar um pouquinho essa luminosidade para cima, clicar no azul, vou clicar fora, e se eu der o F12 aqui, minha câmera vai enxergar agora o cenário dessa forma. Então eu dei a ele uma cor de fundo, azul, e já texturizei o meu chão aqui com a cor de madeira. Vou dar um ESC para sair da visão, e vou sair da visão de câmera, voltando para a minha visão normal, vou segurar o botão do meio para dar um orbital, e vou aqui posicionar para poder fazer os procedimentos seguintes. O que nós iremos fazer agora é texturizar o nosso outro objeto, que vai ser o objeto que será fragmentado. Então vai ser, vou aproximar mais um pouquinho, clicar a tecla N para desabilitar. E agora vamos pegar o nosso cubo, vamos dar para ele também um material, clicando aqui na esfera. E com ele selecionado, repare que já existe um material provocado para ele. Tá vendo? Eu vou aqui em textura, novamente, criar um novo material de textura. Vou utilizar o tipo imagem ou movie, tá ok? Então nessa caixinha aqui é só você escolher imagem ou movie. E vou ver se o Mapping está utilizando a coordenada V. Como está, tudo bem. Vamos voltar aqui clicando no nosso ícone material. Eu ainda não apliquei, na verdade, o material que eu queria, né? Eu abri, mas não fiquei. Então eu tenho que vir aqui em Open, onde há uma textura. Vou escolher uma textura que eu vou aplicar a esse material. Vou usar essa textura aqui para esse material, vou dar um Open.
E aí, com esse material já utilizando a coordenada UV, eu vou voltar para o ícone de material. Para que o material já foi aplicado àquele, vou clicar aqui e vou na guia Options, clicar em Face Texture, para eu poder aplicar o material à textura desse objeto. E com ele selecionado, eu vou para o modo Edit, Mod, que é o modo de edição. Vou clicar a tecla U, que abre o UV Mapping, e escolho a opção Wrap. E aí eu aplico aquele material ao nosso objeto. Volto para o Object Mode. Tenho aqui já meus dois elementos que farão parte aqui do meu enquadramento. Então, já tendo aplicado a texturização, vamos agora então fazer o processo de aplicação do Cell Fracture a esse item, que é o nosso cubo, que é o elemento que sofrerá o impacto e fará os estilhaços aqui dentro desse recipiente de madeira. Então, eu seleciono ele com o botão direito. Vou entrar aqui na barra Tools, na opção Cell Fracture. E aqui, nos operadores, eu clico em On Vertices. Vou aqui em Noise alterar o valor, clicando com o botão esquerdo. Vou botar 0.5, dou Enter. E aqui em Scale, eu vou alterar o valor do YX para 0.5 e do Y e do eixo Y para 0.5. Vou manter o eixo Z com o valor 1. Aqui em Recursion, eu vou clicar a opção 1, para que ele faça duas transformações. E vou agora dar um OK, e vocês vão perceber que o meu objeto começa a sofrer as fraturas aqui bem no centro. Já fez o processo de fratura. Aqui eu estou utilizando o meu objeto original. Tá? Vou apagá-lo, que não vou precisar mais dele. X, delete. E vou agora aqui para a camada número 2, onde ele criou o meu objeto fraturado. Olha ele aqui. Está em pedacinhos. Vocês não estão vendo a cor aí do objeto, porque na camada número 2 eu não tenho nenhuma lâmpada ativa. Então eu teria que colocar uma lâmpada para vocês verem a texturização. Mas nós vamos aplicar agora os efeitos físicos a esse objeto. Então, eu tenho que clicar um pedaço desse objeto, vou vir aqui, procurar aquele ícone de física, que é aquela bolinha de ping-pong, clicando, clico nele, e aplico um efeito físico denominado Rigged Body. Quando eu aplico esse efeito, se eu der o Alt A, vou vir aqui no Play, repare que o meu objeto despenca aqui o precipício, porque para ele eu apliquei o efeito, né? Mas eu não quero que ele despenque, eu só quero que ele despenque no momento que houver atrito com outro objeto. Então, para isso, eu tenho que vir aqui na barra de propriedades, onde eu apliquei o efeito físico, tá? Para que ele está utilizando o tipo ativo. E vou vir aqui na guia denominada Rigged Body Dynamics, vou clicar nessas duas caixinhas, e se eu der a animação agora, meu objeto ele não vai despencar. Tendo feito esse processo, eu vou agora com ele selecionado, clicar a tecla B, onde eu vou selecionar as demais partes, que são os demais pedaços, e aí vou clicar nessa guia denominada Physics, que fica aqui na barra lateral direita, para quem tem as últimas versões do Blender 3D. Tá? E aqui na opção Copy From Active, eu vou clicar com o botão esquerdo, e aí eu aplico todas as propriedades que eu tinha aplicado àquele pedaço aos demais pedaços que compõem o objeto. Se eu der qualquer animação aqui, nada vai despencar, a não ser que alguma coisa bata. Então vamos agora, já que eu fiz a atribuição do efeito físico a essas partes do objeto, o que eu irei fazer agora é jogar esse objeto para a primeira camada, onde eu tenho aquela caixa em forma de madeira. Então para isso eu uso a tecla M, que me permite mover a layer, esse objeto, para a layer número 1. Ele sai da layer número 2 e agora eu só tenho aqui na minha caixa de seleção a layer 1 com os objetos. E aqui eu tenho os dois objetos já pré-definidos. Bem, como eu fiz o efeito físico nele, e ele provavelmente, se um objeto bater nele, ele vai estilhaçar, se eu não colocar um objeto de colisão, esses pedaços irão cair no precipício. Então é necessário que eu selecione a caixa com o botão direito, que é essa área total aqui,
e aplique a ele um Rigged Body, só que em vez de ativo, aqui na caixa Type, eu vou colocar ele com a opção passiva. E ele passa a ser um objeto de colisão. Então, no momento que a minha esfera cair em cima, bater e quebrar a minha caixa, os pedaços vão ficar dentro aqui dessa área. Vamos então agora criar um outro elemento que vai ser a nossa esfera. Vou clicar Shift A, vou escolher um tipo de icoesfera, ela já surgiu, eu vou segurar o seu manipulador, trazer aqui para cima, vou diminuir um pouquinho com a tecla S de escala, e vou dar uma cor também, vou dar um material aqui para ela, vamos botar aqui uma cor diferente, em vez de textura eu vou botar uma cor laranja. Pronto. E vou aplicar a esse elemento o efeito físico. Esse elemento irá cair, colidir com essa caixa, estilhaçar essa caixa e os pedaços dessa caixa irão se esparramar aqui através dessa área. Então, com ela selecionada, vou clicar em efeitos físicos, clico em Rigged Body. Como ele vai ser um elemento ativo, pois ele vai colidir, né? Eu vou manter ele em ativo e aqui, se eu der animação agora, olha o que acontece. O elemento despenca, quebra e estilhaça as minhas caixas. Agora, um problema aqui que eu estou reparando é que esses pedaços eles estão muito leves aqui no processo. Então é necessário que eu selecione a minha área de atrito, que é a superfície, dê um valor maior, vou dar um valor aqui de 700, vou dar o Enter e vou novamente dar animação. Repare que os meus pedaços eles caem, mas ficam mais fixos aqui na superfície. Então essa é uma forma que a gente tem de proceder uma animação bem simples, utilizando os recursos aí, Rigged Body, Self Fracture e até texturização de objetos. Se a gente quiser fazer a animação desse cenário, para criar um vídeo, a gente vem aqui, clica nesse ícone de câmera. Eu vou escolher aqui o padrão, já está no padrão de YouTube, que é 1280 por 720. Vou botar aqui 100%, que eu vou fazer uma imagem grande. E aqui eu clico, escolho o AVI JPEG, clico em RGB, Quality eu deixo em 100. E aqui nesse Output eu vou dar um nome aqui para o meu arquivo. Vou botar aqui exercício básico. Pronto. E aqui eu já posso fazer a minha animação. Vou clicar aqui em Animation. Ele vai criar os frames do vídeo. Vão ser 250 frames, porque eu vou utilizar toda essa linha daqui de baixo. Nós estamos aqui no frame 4. Eu vou dar um pause até chegarmos no frame 250, onde eu realizarei a animação do nosso vídeo, que é a finalização. E aqui já tudo chegado ao frame de número 250, nós podemos perceber que a nossa animação já foi progredida. Eu vou dar agora o ESC para sair, voltar à minha tela inicial. E se eu quiser ver agora o nosso vídeo, é simples eu clicando aqui na parte superior em Render. Posso também usar o atalho Ctrl F11. Eu vou clicar aqui em Play Render. Ele vai executar para mim o vídeo já com a animação que eu realizei aqui na minha área espacial. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui de forma bem básica alguns recursos que foram aí algumas instruções passadas em tutoriais anteriores, que é a aplicação do Self Fracture, do Rigged Body, da texturização e do uso da animação para criar os vídeos na nossa área. Então é um exercício simples, prático e a gente tem como fixar alguns recursos aí que a gente aprendeu anteriormente. Espero que tenha sido aí de bom proveito e vamos aguardar o nosso próximo tutorial. Um grande abraço e até a próxima.